abrir também nosso sentimento, a fim de que possamos refletir o que vem de Ti, aqui dentro, carregando nas lutas de cada dia, angústias, medos, revoltas, derrotas, superações. Nós somos um conjunto, muitas vezes destrambelhado de emoções que não se reconhecem a si mesmas. Acostumados a reagir, não aprendemos a agir. Tangidos pelas forças externas, nos tornamos marionetes do destino, ao invés de sermos construtores do mesmo. Alguém nos provoca e nós agredimos. Alguém nos elogia e nos exaltamos de orgulho. Alguém nos despreza, nos sentimos discriminados, apequenados e nos deprimimos. Alguém nos condena e nos revoltamos. Alguém olha de forma agradável e nós respondemos da mesma maneira. Quando aprendermos a ser, por escolha própria, aquele espírito que já se conhece, que já se reconhece e que já se comanda, nós seremos apenas uma coisa, sempre. Não estaremos à mercê da sazonalidade emocional daqueles com quem convivemos. E se alguém muito irritado se aproxima de nós, não nos contaminaremos com sua irritação. Se alguém xinga um palavrão, não retrucaremos outro para acompanhar-lhe o mau gosto verbal. Se alguém fala mal, não enveredaremos pela maledicência semelhante, por reconhecermos o malefício que ideias de tal natureza produzem no ambiente e na mente de quem escuta. Se alguém agride, esperamos passar o mau humor, se não tivermos nada de bom para responder. E desta forma, nós seremos capazes de não piorar os ambientes em que estivermos, de não aprofundar os sulcos que separam as pessoas umas das outras. Teremos a condição de representar-te diante mesmo dos algozes, que, decidindo o teu próprio destino, te insultando de todas as formas, encontraram apenas o silêncio resignado de teu exemplo generoso, que não aceitava fazer parte de um julgamento de mentiras. Que nós aprendamos, Senhor, a olhar o mundo com olhos bons, para não fazermos parte daquilo que não é bom. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
sabe sorrir a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Tem que ligar o microfone, né? Senão sai voz. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conectados em nosso canal, participando do encontro desta noite, e aqueles que estão aqui em nosso ambiente, neste 28 de junho, quase o fim do primeiro semestre, não é? Mais 2 dias, 3 dias, e estaremos iniciando o segundo semestre. Dizem que o segundo semestre passa ainda mais rápido do que o primeiro, não é? E se esta rapidez é real pelo modo como nós encaramos o tempo, cheio de compromissos, cheios de planos, projetos, que fazem com que nós invertemos a ordem do tempo em nossa cabeça, nós não vivemos o tempo cronologicamente como vivíamos quando éramos crianças. Quando demorava para passar, nós não tínhamos ideia do que vinha pela frente, nós nos preocupávamos somente com a brincadeira do hoje, a escola de agora. Mas quando nós crescemos, nós ficamos invertendo, podem ver. A gente vive o passado, o futuro antes do presente. Nós estamos hoje pensando no que fazer amanhã, no que vai fazer no fim de semana, para onde vamos no feriado. Estamos chegando em julho, não é? Férias escolares, o que vamos fazer? De repente, já é agosto. Já passou. Portanto, quando entendemos que a vida é assim, nós, de repente, estamos já no fim daquela etapa. E quando chega a hora do balanço, aquele balanço de fechamento, aquilo que as empresas costumam fazer nesta hora em que é preciso olhar para a realidade do que passou, muitas vezes nós ficamos preocupados. Esta preocupação é porque nós vivemos o tempo todo imaginando que não íamos ter que fazer balanço. É interessante essa imagem que você está vendo atrás de mim. Olha aqui. Aquilo que você está vendo refletido é um mundo material, não é? Casas, sobrados, estão postos na margem. E você está vendo como se fosse uma coisa real, uma coisa viva, existente. Só que o que você está vendo é apenas o reflexo daquilo no rio. Este rio que está correndo aqui. Esta água tem uma característica que é de refletir aquilo que está na sua margem. E então você está vendo um rio que flui. Você está observando uma realidade que faz com que você tenha a impressão de que isto que está aqui é verdade, é sólido, mas não é. É fluido.
Quando você interpreta a sua vida como algo assim, você percebe que você dá muito valor àquilo que está na margem, achando que vai ser definitivo. E se esquece de que a realidade é este fluido. Isso aqui, ó, que você está vendo, esse rio, essa coisa linda aqui, que está refletindo o céu, por isso é azul, está refletindo o casario aqui, ó, que você vê. Você vê aqui. Mas ainda assim é uma ilusão. Essa é a matéria para o espírito. E este é o tempo da existência para que nós entendamos que vamos passar por ele, como o rio passa pela cidade. E mais adiante vai refletir outra coisa, vai refletir o campo, vai refletir o animal que se aproxima para beber água, vai refletir a ponte debaixo da qual ele vai passar, vai refletir a floresta que o circundará. Quando entendemos esta fluidez, perceberemos que a velocidade com que nós estamos nos acostumando agora, dia após dia, a ver o futuro antes do presente, pode ser boa, se você souber interpretar o futuro. Não como uma vidente que vai dizer o que vai acontecer, não, mas como alguém que vai construí-lo agora. Você quer viajar para a montanha, não é? Então você sabe que a montanha faz frio, você tem que arrumar roupa de frio. Você sabe que na montanha não vai ter onde dormir confortavelmente, você tem que comprar um colchão de ar ou tem que arrumar um desses sacos de dormir. Você tem que levar fogareiro, porque sabe que lá não vai ter fogão elétrico, você tem que ter o alimento que você vai ter que preparar para se alimentar. Então você se prepara antes de chegar na situação. Quando você vai para o outro lado da vida, essa viagem todo mundo já tem marcada para fazer, só não sabe a data. Você precisa se abastecer agora, no presente, das coisas que serão importantes quando chegar a hora de ir para a montanha. Subir o morro. O corpo vai para baixo da montanha e o espírito espera-se que suba a montanha. Porém, alguns vão para baixo da montanha acompanhando o corpo, porque não se prepararam. Acham que são o corpo. Quando estamos aqui nos deparando com o Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que nós utilizamos todas as noites de segunda e quinta-feira para trabalharmos nessa questão do descobrimento de nós mesmos. E você pode acompanhar-nos capítulo por capítulo, porque nós vamos lendo na sequência e o vamos comentando. O capítulo 15º nos dá esta chave. Fora da caridade não há salvação. A salvação é salvação. Puxa, que interessante, salvação. Você quer salvar-se? Você que está aqui deseja realmente? Vai ter que sair desse monte de casario aqui, ó. Você está morando aí, só que vai ter que entrar no rio. Olha o rio aqui, ó. O rio está te esperando. Você vai ter que nadar. Ele vai te levar embora. O casario vai ficar. Outros vão morar no casario antes de mergulhar no rio. Então, está se preparando para isso? Em 1969, agora, no mês de junho, e eu vou pedir até para o Raul, se pode fazer o favor de procurar a data exata, dia 20 e poucos de junho de 1969, a Apolo 11 levava o primeiro homem a pisar na Lua. Esta data marcante na história humana também ficou muito marcada para o trabalho espiritual. Aqueles que acompanham a trajetória de Francisco Cândido Xavier e as informações que chegam através dos seus amigos depois que ele desencarnou, já ouviram falar de data limite, não é? Que teria havido uma reunião no plano espiritual nesta época. É julho, Raul? Da chegada do homem na Lua? Veja aí se é essa data mesmo. Quando o homem pisou na Lua, vê para mim. Ele está procurando aqui, já vamos passar para você. Ou foi agora em junho, ou vai ser 20 de julho. Julho.
Ok. Então é dia 20 de julho, menos de um mês. Isso foi algo importante, porque como o homem saiu, ou teria saído da terra pelos seus próprios meios, no plano espiritual, uma reunião que envolveu Jesus e os outros espíritos responsáveis pelo sistema solar, teria concedido à humanidade um prazo de 50 anos. 50 anos. Para que, se neste prazo de 50 anos não acontecesse uma guerra de extermínio, se as nações conseguissem se tolerar sem um extermínio, ao término deste período, seria identificado um avanço muito intenso na tecnologia e nas relações sociais. Uma grande mudança estaria para acontecer, não no dia imediato, mas pela maneira de se conduzirem, os homens teriam feito jus a não receberem, como vocês veem aí, olha, as imagens do lançamento da Apollo 11, é um momento extremamente importante da humanidade. Esse vídeo é um vídeo produzido pela própria NASA. Eu tenho este vídeo em fita VHS, para vocês terem ideia de como isso é velho. Mas é muito bonito. Aí o pouso da Eagle, a águia pousou na Lua. Então, essas imagens que marcam esta data, segundo Chico Xavier, teriam marcado também essa concessão de um prazo. Por quê? Porque, segundo também o que estava previsto, era de que no final do ano, do século passado, esta separação do joio do trigo, aquilo que é a salvação, com a condenação dos maus a um degredo, deveria acontecer. Porém, graças ao empenho de muitos espíritos desencarnados e encarnados, pôde-se tentar construir um destino menos áspero para os seres que estavam evoluindo na Terra. E este foi o prazo de 50 anos que se concedeu à humanidade, desde que neste período não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, um extermínio em massa, porque se acontecesse isso, a tragédia sim estaria decalcada na face da humanidade. Porém, se os homens escolhessem essa linha de tempo que fosse a de um período pacífico, para o qual nós estamos ingressando agora no último ano, até o ano que vem, em 20 de julho, estaria se completando esta previsão, esta data, o homem poderá esperar um avanço muito grande, até pelo intercâmbio com seres de outros mundos que virão em auxílio da humanidade terrena na sua evolução. Então, se há uma solidariedade do bem no esforço de produzir esta salvação com menos dores aos que assim aceitarem, é algo alvissareiro para todos nós desenvolver em nós mesmos os característicos próprios daqueles espíritos que de verdade se candidatem a poderem permanecer cooperadores da ordem cósmica na renovação dos horizontes da humanidade. Todo mundo sabe o que não está bom, não é mesmo? Inclusive você, que me assiste, você sabe identificar que algo não vai bem, que tem coisas erradas. Então, se temos este poder de detecção, percebamos que devemos aplicar isso a nós mesmos. O que está errado em mim? Porque isto precisa ser corrigido, isto precisa ser consertado. Não é só detectar o que está errado no mundo, porque o mundo é a somatória dos eus, como eu, como você. Então, se meu egoísmo está errado em mim, eu preciso corrigi-lo, fazendo com que minha preocupação também abarque outras pessoas e as ajude. E todos poderemos somar estes esforços para que, quando chegar o momento final dessa transição, aqueles que tiverem cooperado com ela tenham ganhado o direito de permanecer e seguir
com os destinos positivos deste orbe que progride. E aqueles que preferiram ser eles mesmos, serem os arrogantes de sempre, não poderão esperar aqui a sua evolução, precisarão de uma coleira mais grossa e mais firme. Uma corrente que os prenda aos efeitos de suas escolhas. Por isso é que o capítulo 15, que hoje nós vamos terminar, ele nos alerta. Quais são as condições da salvação? Não é frequentar igreja. Algumas pessoas antigamente diziam que a igreja era a salvação. E todos se punham na condição de criaturas assim, favorecidas pela sorte. Todos achavam que eram os eleitos porque frequentavam este ou aquele caminho religioso. Porém, o fato de entrar nas catedrais ou nos templos religiosos de qualquer tipo não pode garantir a alguém a qualidade da doutrina que ali está sendo pregada. A qualidade não é do adepto indiferente, não é do adepto preguiçoso, não é do adepto fingido, não é do adepto interesseiro. E isto foi ensinado nas próprias igrejas. Muitas delas diziam que bastava que você frequentasse com assiduidade que você já estaria salvo. Em alguns caminhos evangélicos, inclusive, eles batem na porta da sua casa para dizer que só serão 144 mil os que serão salvos. Como é que alguém pode dizer, só porque estava na Bíblia, um número X, que a salvação será só para aqueles? E é tão infantil esse argumento que aquele mesmo contingente religioso que bate na porta da sua casa para converter você à religião deles com esse argumento, só essa igreja tem mais membros do que esse número de 144 mil no mundo, no Brasil mesmo. Se só 144 mil vão ser salvos, nem os adeptos já consagrados, já qualificados na própria igreja, no volume que tem aí esta denominação religiosa, nem todos eles vão poder ir para a igreja, vão poder ser salvos, segundo os critérios da própria igreja. Como é que eles estão querendo fazer ainda prosélitos, trazerem pessoas da rua, pessoas que não são como eles, prometendo algo que nem para eles vai lhes caber? Basta você raciocinar. O cara vem dizer, não, porque no dia do juízo serão 144 mil os que são salvos. Ah, é? Que bacana, a sua religião é grande? É, muito grande. Quantos adeptos ela tem? Ah, tem muitos templos. Quantos templos? Ah, deve ter no Brasil só deve ter, sei lá, uns 1000 templos. Poxa, 1000 templos? É, 1000 templos. E quantas pessoas vão nesses templos? Ah, tem um contingente de 500, 600 pessoas que frequentam os templos. Bom, se você tem 1000 templos, se você tiver em cada templo 144 crentes fiéis, já são 144 mil, só aqui no Brasil. Então, na sua religião, vai ter mais ou menos uns 400 mil que não vão ser salvos. Só na sua religião, que acredita nisto, imagina. Só entre vocês que acreditam nisso, vai ficar muita gente fora da salvação. Como é que você está querendo levar mais gente? Você está inflacionando o mercado com pouca vaga. É que nem a dança das cadeiras. Sabe aquela dança que fica 5 cadeiras com 7 pessoas dançando em volta, até que para a música e tem só 5 lugares para sentar? Então, a sua religião é muito grande, tem 500 mil adeptos. E é pouco, hein? É pouco. 500 mil. E quantas cadeiras tem? 144 mil. Para 500, a hora que parar a música, vai ter muita gente sentando no chão. Então, esse raciocínio não pode prevalecer ante o bom senso, que não é quem entra na igreja que vai ser salvo. Entrar não apenas no sentido físico, mas fazer parte, ser adepto, dizer que acredita. Não é só assim. Não pode ser assim. Porque senão Deus está brincando, não é? Jesus está... Aliás, Jesus, quando esteve entre nós,
se é uma coisa que ele não fazia parte, era de igreja. Ele era de uma raça onde a teologia era fundamental para o governo da vida. Eles tinham em si todo um aparato teológico. Era a Bíblia que dizia o que comer, era a Bíblia que resolvia as questões entre eles. Estava tudo nas legislações mosaicas. Mas Jesus, tendo nascido nessa sociedade, nessa raça, ia aos templos quando criança, ia depois como adulto, mas não para participar dos rituais. Ele ia para ensinar as pessoas, ele ia para dar exemplos aos seus discípulos, ele ia para reverenciar a crendice do povo, mas não para se tornar um sacerdote daquela religião, porque ele sabia bem que ali estava apenas a expressão do orgulho humano, não da verdade divina. Por isso ele passou a ensinar, ele viveu a vida dele missionária junto com os sofredores, na rua, nas praças, no campo, nas estradas, nos casebres. Ele não se ocupava de frequentar grandes locais públicos da fé. Aliás, os seus maiores e mais encarniçados inimigos eram dessa raça religiosa. Eram da turba dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos fariseus, gente que, eu sou adepto de Jeová, falava grosso e roubava o seu semelhante, tripudiava sobre as viúvas, comprava a sexualidade das mocinhas e depois ia na igreja. Você acha que isso produz a salvação? Outros elevam a sua fé à arrogante condição de que são os detentores da verdade. A verdade está comigo e fora da verdade não há salvação. Qual é a verdade? A verdade está escrita nas Escrituras? Essa é a verdade, é mesmo? Então você que acha que as Escrituras são a expressão cega da verdade, me responda. Por que a Bíblia católica tem uma quantidade X de livros diferente da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante? Quem foi o arrogante ser humano que, tendo Deus falado muito, censurou a língua do Criador e diminuiu o que ele falou? Ou, tendo Deus falado pouco, inventou um monte de fala e atribuiu a Deus e fez um monte de livros a mais? Quem terá sido o arrogante, prepotente, interventor da ordem divina, capaz de censurar, de glosar ou de complementar a divindade, se aquilo é a verdade? Basta você abrir as duas Bíblias. Os cristãos de qualquer uma dessas denominações sequer têm noção de que são ludibriados na verdade, engolindo coisas que deveriam estar sendo explicadas pelos seus líderes. Como pode a Igreja Católica dizer que a Bíblia tem 72 livros e os evangélicos dizerem que tem 66 livros? Quem dos dois está mentindo? Qual é a verdade? É a verdade grande, comprida de 72 livros, porque eles consideram a Bíblia a palavra de Deus, a verdade absoluta. Ora bolas. Tem 72 livros a verdade ou tem só 66 livros que valem? Então perguntamos, se os dois dizem que têm razão, como pode ambos terem a verdade? Ou serem a verdade? Ou terem a pretensão de serem exclusivos representantes da verdade? Ora, se eles não se explicam, porque uns consideram que tais livros não são válidos, outros consideram que são válidos, quem é que tem o critério de separar da palavra de Deus o que vale e o que não vale? Quem? Existe alguém entre os homens com a capacidade e o poder superior, considerando que fosse real como palavra indiscutível, a Bíblia como a última expressão da verdade? Quem teria essa autoridade suprema? Esse deve ter sido maior que Deus. Obviamente, não pode também ser salvação aqueles que apenas acreditam numa verdade que sequer admite
um exame superficial da sua validade. Se você pegar, por exemplo, o livro dos Salmos, o Salmo é tão maravilhoso, tem gente que se apega ao Salmo como alguém que está afundando se apega ao salva-vida ou ao bote. O Salmo, e recita o Salmo, e atribui ao Salmo um poder mágico. Você vai ver que há uma diferença de numeração dos Salmos, que existem salmos nos Salmos católicos que não existem nos Salmos evangélicos, dentro do mesmo livro. Faça uma pesquisa. Como é que se explica que alguém teve o poder de extrair da palavra divina aquilo que estava numa e não está na outra? Que autoridade foi essa? Porque a verdade só pode ser uma, não pode coexistir a verdade e a mentira como representadas pela mesma coisa. Não pode. Há uma incompatibilidade lógica, racional a respeito de o claro ser tão verdadeiro quanto o escuro, do branco ser tão negro quanto o negro e o negro ser tão branco quanto o branco, em termos de cor. Não há possibilidade do alto ser baixo e do baixo ser alto ao mesmo tempo. Será que nós precisamos chegar a esses exemplos tão infantiloides para que as pessoas possam raciocinar a respeito? Daqueles que consideram a palavra de Deus contida nas Escrituras como a verdade absoluta e inquestionável? Ótimo! Então faça uma outra pesquisa. A palavra de Deus é a verdade. Tá bom, então você vai ver lá. Coloque, você que gosta de pesquisar na internet, escreva lá, no motor de busca, atrocidades bíblicas. Escreva isto. Você vai ver uma lista interminável de horrores e barbáries colocados na Bíblia, como palavra de Deus. Quantos Deus mandou matar? Quantas crianças, mulheres, velhos, doentes, passados pelo fio da espada por ordem divina? Você verá atrocidades cruéis que nem o pior ser humano, agora já num estágio melhorado, hoje praticaria. A não ser esses alucinados, esses dementes. Mas você considerar que na Bíblia a palavra de Deus possa ser equiparada à de um demente, entre lá e procure atrocidades bíblicas. Leia, estão lá, livro, versículo, capítulo, tudo escrito para você ler. É claro que a Bíblia tem coisas muito boas, mas nós estamos falando destes trechos que não podem ser atribuídos a Deus, porque senão Deus é um carcereiro, um sanguinário, é um terrorista, um homem pior que um homem-bomba. E como é que pode, no mesmo livro santo, coexistir o homem elevado, o espírito sublime, com um cara pior que o capeta? Ao mesmo tempo. O mesmo Criador é, como está lá nas Escrituras, um ser desta magnitude de beleza e de feiura. Não dá. É por isso que o que você conclui como critério da salvação é aquele que temos falado aqui ao longo destes capítulos, deste trecho, do capítulo 15, nas últimas semanas. A única coisa que garante que você fuja das consequências nefastas dos defeitos que nós temos é você praticar de forma sincera a caridade, que não depende de crença, não depende de raça, não depende de dinheiro, não depende de saúde ou doença. Você pode fazer o bem sempre, sozinho, doente, pode fazê-lo enfermo, você sempre será alguém capaz de gerar coisas boas, desde que aprenda a sair de você mesmo. Desde que você olhe para o futuro e diga, eu construirei o futuro hoje. Pelas atitudes de agora, não precisarei ficar esperando que quando chegar o momento da UTI, eu diga, me dá mais um tempinho para começar a ser bom. Não, você já pode ser isso agora. Você já pode se dedicar à prática da boa ação, não por interesse, não para ficar famoso, não para ser reconhecido, nem para que as pessoas te agradeçam. Aliás,
Quando você entende o Evangelho, você, além de pedir a Deus que te dê chance, que favoreça você a ser bom, você ainda pede, Senhor, e deixa que ninguém me agradeça, por favor. Que ninguém me procure para me enaltecer, que ninguém venha dizer muito obrigado porque você fez isso para mim. Deixa, Senhor, eu ser fustigado por esse esquecimento absoluto que vai medir o meu desprendimento real. E vai atestar que eu estou de verdade querendo fazer o bem, não para receber nada dos outros, para realmente ter a felicidade de fazê-lo. E o meu prêmio será que eu seja esquecido. Será que ninguém se faça agradecido? Que ninguém reconheça? Será para mim o atestado de que eu aprendi, por fim, a lição da caridade real. Ninguém me disse nem obrigado e eu continuei a servir. Eu continuei a fazer o bem, eu não desanimei, eu não me abati. Eu segui o que você pediu. Aí sim, isto salva. Isto salva. Você não precisa ir na igreja, em nenhuma delas. Porque a igreja, se você for apenas para fazer de conta, você está apenas se enganando. Você está se iludindo com este comportamento que não corresponderá nunca à verdadeira adesão. A verdadeira adesão é aquela que não depende de um lugar, não depende de uma situação, não depende de você estar bem de vida. Não depende. Depende apenas de você querer. De você ver a importância que é você praticar, de você sentir satisfação de fazer isto. Esta é a verdadeira adesão. Não é a adesão porque está na moda, não é a adesão porque vai te dar status, não é a adesão porque todo mundo está fazendo, é a adesão porque você acredita, você realmente se conduz de uma forma que é a melhor, segundo os seus padrões de virtude, que você defende. É por isso que, neste ponto final do capítulo 15, nós vamos encontrar como subtítulo 3 frases. A primeira delas, fora da igreja não há salvação. A segunda, fora da verdade não há salvação. E a última, na instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Estas 2 primeiras, elas são uma negação da salvação. Fora da igreja, fora da verdade. E você vai ver como Kardec explica isto. O Raul, por favor, coloca o horário para mim, o horário que ainda nós temos, só para eu não me perder aqui na leitura. Você vai ver aí o Evangelho e perceberá o que ele quis dizer com isto. Diz o parágrafo 8º, enquanto a máxima quer dizer essa expressão densa, essa expressão que nos coloca com essa certeza, essa convicção, o princípio, né? Enquanto esta máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, todos eles poderão, obrigado Raul, todos os homens e mulheres poderão corresponder a isto, caridade, todos podem fazê-la. O dogma que a igreja criou para si mesma, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, uma fé comum a todas as religiões, mas se apoia sobre uma fé especial, uma fé em dogmas particulares. É exclusivo, ele exclui e é absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Só serão salvos os da minha igreja. Só serão candidatos ao paraíso aqueles que tiverem feito o amém e o sinal da cruz, ou pago o dízimo, ou gritado no meio da cerimônia. Só esses, aqueles que serão. Os outros são os perdidos.
Em lugar de unir os filhos, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que são considerados reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Ah, não é da minha religião? Pode ser meu primo, pode ser meu irmão, pode ser meu cunhado, é um demônio, é um capeta, é um perdido, é um indigno. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, esta máxima que fora da igreja não há salvação, os separa até no campo do repouso, até no campo da morte. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade da consciência. Com esta máxima, como regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam desafios e maldições, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, portanto, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à sua lei evangélica, esta lei que Jesus ensinou. Agora, fora da caridade, que é o que vale, também é superior a fora da verdade não há salvação, que é a mesma coisa que dizer fora da igreja não há salvação, porque também é exclusivista, uma vez que não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente? Quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem parar, e as ideias se retificam, se modificam, se melhoram a cada dia. Quem pode ter a verdade exclusiva? O homem que disse que a Terra era o centro do universo? Será? O homem que disse que a velocidade mais rápida que o homem conseguiria era a do vapor? Será? O homem que disse que ninguém conseguiria se elevar no solo por força artificial? Será que era esse? O homem que disse que não via futuro para o computador e era um dos gerentes, um dos presidentes da IBM na época? Ah, eu não vejo futuro para uma máquina como essa, a não ser para umas 4 ou 5 grandes unidades. Ah, olha que sapiência. Aquele que diz fora da verdade, será que não conta que um dia essa verdade se torna mais ampla? A verdade absoluta não pertence, senão aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Nós somos muito atrasados. Nós não temos o poder de saber nem o suficiente para este mundo, quer dizer, para a verdade plena, integral. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da sua felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição, de banimento. Ninguém seria feliz. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos os homens. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação não depende da crença, uma vez que você observe a lei de Deus, a doutrina espírita não diz fora do Espiritismo não há salvação. Não, porque não é assim. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, porque a humanidade ainda não tem condições de entendê-la,
também não diz: fora da verdade não há salvação. Uma afirmativa que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Por isso é que, na doutrina espírita, seguindo o que Jesus havia ensinado de maneira muito clara, o que prevalece e o que deverá nos ajudar a construir o nosso futuro, antes que o futuro chegue, é viver no presente com esta expressão em nossas atitudes: fora da caridade não há salvação. Mas não precisa segurar o bolso com medo, não precisa mandar a costureira costurar a entrada para você não precisar tirar nada de lá. Não! Que é o equívoco, né? As pessoas sofrem para imaginar que vão fazer a caridade. Sofrem. Olha só, eu conheço uma pessoa que na pizza anterior, não nessa que aconteceu agora em maio, esteve aqui, é uma pessoa de posse, uma pessoa que tem um bom emprego. E quando veio retirar a pizza, eu perguntei: você vendeu pizza? Não vendi não, eu estou comprando, comprou 3 pizzas. Puxa vida, mas você não pegou nenhum talão para vender? Não peguei, eu só vim aqui comprar. E ele acabou comprando 5 pizzas. Acho que de vergonha de eu estar ali e ver que, apesar de ele frequentar a nossa casa e saber das nossas lutas, ele apenas tinha comprado 3 pizzas. Não, é que eu não como muita pizza, sabe? Como se você estivesse comprando para você comer. Tá bom, não falei nada. Passou o tempo, chegou a pizza agora, no dia 26 de maio, e então, encontrando com a mesma pessoa, eu perguntei para ela: escuta, você pegou um talão de pizza para vender, né? Ah, peguei sim. Eu acho que aquela consciência ficou, né, na cabeça. Não, eu passei uma vergonha danada na outra pizza, porque eu não peguei nenhum talão. Agora eu peguei um. Ah, que bom. Daí eu fui saber depois. Ele pegou o talão? Pegou 5 pizzas. Pegou a mesma quantidade de pizza que ele tinha comprado na outra vez. Imagina isso. Você que está assistindo aqui, ó, nessa câmera, imagina isso. Você acha que isso é caridade? Você acha que isso é realmente sentir o que está fazendo uma pessoa que tem recurso, que poderia sozinha, comprar 10 pizzas, 10, comprar. Ela pegou para vender, contando que eventualmente se não vender as 5, ele compra 2. Ela compra 2, ela doa 2. Ou doa 3. Ou seja, essa pessoa, só para não ficar mal, dizendo: não, eu não estou cooperando, pegou um talão de pizza que corresponda à sua capacidade igual à que foi a anterior. Mesmo estando ouvindo todas as vezes que vem aqui, o nosso esforço e a nossa luta para superarmos o que nós temos conseguido, que tem sido muito menos do que antes conseguíamos. Será que essa pessoa realmente está interessada em encontrar uma salvação que saia do seu bolso? Porque ela deve estar pensando que a caridade que nós estamos pedindo é esta. Que este seja o critério. Que desta maneira as pessoas possam alçar ao paraíso. Como vai explicar para uma pessoa dessa que isso é mesquinharia? Nós não estamos falando que ela tinha que comprar 10 pizzas. Isso deveria partir do seu coração. Conhecendo o destino desses recursos, conhecendo as famílias miseráveis, a quem se destinará cada centavo, deveria partir da pessoa. Não ficar nessa: não, eu não como 3 pizzas. Eu sei que você não come 3 pizzas, você não come às vezes nenhuma pizza. Você não pode dar de presente para o seu vizinho, não pode fazer uma pessoa feliz entregando uma pizza, você não pode congelar para quando chegar uma visita na sua casa, você poder servir uma coisa gostosa, e assim você cooperará de uma forma que não seja: olha, passa a sacolinha aí e cada um põe 50 conto aí para tomar o passe. Seria muito indigno da divindade, como costuma ser nas religiões tradicionais, você precisar passar um recipiente para as pessoas enfiarem dinheiro nele. Não é essa caridade, não.
que vai salvar as pessoas. É a espontânea vontade de participar amorosamente. Portanto, quando você ouve fora da caridade, falado no Espiritismo, não precisa mudar de igreja, achando que vai ter que ir embora, porque senão vou meter a mão no seu dinheiro, que de verdade, para a maior parte das pessoas, é o seu Deus. Este Deus que as pessoas estão procurando, não é aquele que Jesus dizia que era o Pai. Não, este Deus é o Deus dinheiro que mora no shopping. O shopping é a catedral deste Deus. Deus do interesse, Deus do valor monetário, Deus da aparência, da ostentação. É esse o Deus que a maioria procura. E só vai atrás do outro quando está doente, quando está passando por aflição, quando alguém está ferido na sua família, quando alguém está precisando de amparo, que o Deus matéria não lhe dá. Mas não é esta a caridade de que fala o Evangelho. Não precisam fugir. Eu costumo dizer aqui, e não vou mudar o que eu acredito, que o maior inimigo da religião cristã não é Satanás, não é o demônio. O maior inimigo é Jesus. Porque Jesus pede para a gente fazer aquilo que a gente não quer. Jesus quer que você ceda por amor. Quer que você desfrute da alegria de ver a felicidade de outra pessoa. Mas a gente não quer isso, a gente quer ver a nossa felicidade. Não pensem não que o demônio, aliás o demônio é usado pela igreja de uma forma muito sagaz, porque se você ameaçado pelo demônio souber que se você não pagar R$300 naquele mês, o demônio vai estar te esperando na saída, você paga no cartão de crédito, dá cheque pré-datado, você faz alguma coisa e paga 300 conto. Mas se alguém falar assim, gente, nós temos uma família que precisa de pousar essa noite em algum lugar, alguém pode ajudar com a casa? Ninguém abre a casa. Mas alguém pode cooperar com alguma coisa para a gente contratar um hotel? O hotel custa R$300 por mês. Pera um pouquinho, vou ver se estão trocados. Então aparece R$2, R$1, uma moeda, R$10, R$20. Alguém muito alucinado dá 50. Por amor a Jesus. É difícil se salvar. Porque as pessoas não querem a salvação. Elas querem o bem-estar. Porém, é a salvação a única premiação de quem produz com amor a caridade que se recomenda no Evangelho. E aqui temos uma mensagem de Paulo, apóstolo, que foi obtida em Paris em 1860, uma mensagem breve e que nos ensina. Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. À sombra desta bandeira, desta flâmula, deste dístico, os homens viverão em paz. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado a caridade encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa, este lema, é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na testa dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalharem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com este guia, o homem não se perderá nunca. Aplicai-o, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as suas consequências,
e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. E aqui ele sublinha isto, todas as suas. Não é só dar comida, não é só dar roupa, não é só comprar pizza ou sair vendendo. A caridade não se manifesta pelo dar material. Às vezes pode ser, mas não é a sua essência. Se manifesta pelo dar-se, pelo dar de si, pelo se incomodar com a dor alheia. Este é o caminho que nós já aprendemos lá no começo deste capítulo, ao estudá-lo, que representa de verdade a modificação, que vai propiciar, sim, uma etapa mais gloriosa depois daquela sinistra situação de um término de milênio marcado pela destruição e que foi adiado por 50 anos, para que se os homens não fossem tão egoístas e conseguissem deixar um pouquinho as competições de lado e não se matassem, quem sabe 50 anos depois pudessem ter um destino melhor. Cada palavrão que você fala agora, cada xingamento que você profere, cada coisa feia que você se permite fazer ou pensar, neste último ano que se espera até completar os 50, é uma atitude que se alia com os espíritos trevosos que não querem que a humanidade progrida. Você produz chaga em cada palavrão, você produz vibrações ruins na atmosfera da humanidade, e você é um agente da treva, quando não entendeu que a sua função no mundo é ajudar Jesus a colocar a paz no coração dos homens. E então, se em um ano surgir um conflito que desperdice 49 anos de paz conseguida a muito esforço dos espíritos, você também terá culpa nele, se não se tornou mais pacífico, se não agiu com forma mais amorosa, se não se doou caridosamente para que o esforço do bem superasse a condenação da lei, a impor a decapitação, o sofrimento das almas impenitentes, das almas que nunca se arrependem. Cada um de nós é convidado nesse momento a cooperar de maneira decidida com as forças cósmicas, ou a ser um estorvo no seu caminho. Não é apenas se sentar aqui, se sentar aí, assistir isto e ficar pensando, ai, essa palestra é muito difícil, ela é muito dura para mim, eu precisava de conforto. Pare de ser criança, você está no limiar de uma mudança fundamental da humanidade. Está brincando com você mesmo e com as coisas do mundo? Então, cresça e saiba que você veio à Terra para ajudar ou para ser um estorvo. A fazer o que Jesus pediu, está ensinando, ou para apenas pesar sobre aqueles que estão tentando melhorar e você não quer fazer nada? Todos os que estando no navio não remam, são peso no navio. Não remam para o mesmo lado, são peso que os outros têm que transportar remando. E é esta a afirmativa, fora da caridade não há salvação, que nos convoca a ir em busca, não ficar esperando. A agir todos os dias, em todos os sentidos. E se, por algum motivo, você só sabe fazer a caridade do dinheiro, puxa vida, morra pobre, desde que outros possam viver com menos sofrimentos, e você nunca vai conseguir medir quanto isso se tornou mérito em sua existência. Quanto você abdicou de você mesmo para que outros fossem mais felizes. E você então não vai acreditar no tesouro que te espera do outro lado da vida. Do que morrer sobraçando barras de ouro sem ter feito nada por ninguém com elas. Cada centavo que não for aplicado generosamente será um espinho na consciência. Porque não terá sido esta a expressão adotada pelo seu agente, fora da caridade não há salvação. O que você fez? Você poderia ter ajudado outros, você poderia ter instituído escolas, você poderia ter financiado hospitais, você poderia ter ajudado a criaturas a se formarem cidadãos. E você apenas juntou. E morreu com tudo. Seu corpo morreu. E você não foi digno de ter administrado um patrimônio que não era seu, tinha sido emprestado a você. Apliquem-se, diz Paulo, apliquem-se
meus amigos, em compreender o seu sentido profundo e as consequências dele, em procurar em vocês mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, a virtude que não faça. É preciso uma virtude ativa, uma que realiza. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia ou a negligência. Meus amigos, diz Paulo terminando a sua comunicação, agradecei a Deus que vos permitiu pudessem gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem possam ser salvos, não. Mas porque, vos ajudando a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhor compreender e melhor cristãos na essência. Fazei, portanto, que em vos vendo, que alguém olhando para você e percebendo a sua presença, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Que as pessoas que nos conheçam possam olhar para cada um de nós pelas atitudes, pela forma de ser e reconhecer a identidade entre a crença que dizemos ter e aquela que Jesus nos ensinou a ter. Que o cristianismo seja o espiritismo e o espiritismo em nós seja o cristianismo. Porque ambos são a mesma coisa. Só não são nos espíritos mesquinhos que acham que as religiões são atalhos licenciosos, atalhos estelionatários, para conseguir-se aquilo que não se tem mérito para ter. Não são. Entendam isto. As religiões não são isto. Elas devem ser vistas como fatores que auxiliam a mente a entender sua tarefa na Terra, sua missão no mundo. Só que muitas delas, pelos dogmas que elegeram e pela maneira rígida com que se posicionam, sem explicações, não ajudam os seus adeptos. Enquanto que a doutrina espírita, com todos os espíritos devotados a nos esclarecer, não retira de nós a capacidade de pensar, a liberdade de agir e coloca em nossos ombros a responsabilidade de construirmos para nosso futuro o melhor caminho. A salvação, como já dissemos, não depende de Deus, não depende de Jesus. A salvação depende de nós, de como vamos viver o ensinamento que corresponde à verdadeira caridade. É o coração que deve falar para que nosso espírito possa amansar-se e neutralizar o chamamento da matéria, disso que está aqui, que parece uma casa sólida, que parece um casario rico, belo, mas é apenas um reflexo do rio. Não é verdade. O rio é a verdade. O rio é o sólido. E ao mesmo tempo é fluido. O resto é aparência. Pense nisso. Muita paz.